A pandemia do século, murmuração. Nós vamos ser exortados pelo Senhor. Nós vamos ser direcionados pelo Senhor para que a gente não caia nessa pandemia do século 21, que é muito mais, eu posso dizer para vocês, você vai contestar comigo, vamos contestar junto com a palavra. Contestar não. Constatar, não vamos contestar nada, nós vamos constatar na palavra que é um vírus que tem matado, infelizmente, vidas, sonhos, ministérios e famílias. Mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida que não vai ter nunca mais murmuração saindo da sua boca. Olha, essa é uma mensagem que você tem que funcionar, hein? Compartilha, você que está em casa, chama outras pessoas, compartilha essa série de mensagens, essa transmissão de hoje, porque eu tenho certeza que vidas serão, como nós vimos aqui o Luciano, transformadas com essa palavra e com esta série. Eu quero iniciar, esse é o tema central, e hoje nós vamos na parte 1, que é o vírus invisível. Nós vamos, olha, a parte cada vez me surpreende. O vírus invisível é a parte 1, que é exatamente esse vírus da murmuração. Então, sem mais delongas, Números 14, verso 1 em diante, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel, o que eles fizeram? Leia comigo. Murmuraram contra Moisés e contra Arão, os líderes, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O que eles estão fazendo nesse exato momento? Eles estão murmurando contra Moisés somente, Arão? Contra Deus. Que esse alerta do Espírito possa estar latente no seu coração. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus rapidamente. Pai, nós aquietamos o nosso coração nessa hora para receber de Ti, Jesus, o alimento que vai nutrir o nosso espírito, que vai, Senhor, conduzir os nossos passos na direção do Teu caminho, Pai. Que não seja eu, como sempre eu oro, o Senhor em mim, através de mim, Pai, a falar, a dar direção, a conduzir e exortar, Senhor, as nossas vidas no Teu caminho, Pai. Nós subjugamos a nossa carne ao Espírito e pedimos, Pai, que essa palavra não retorne vazia, que ela cumpra em nós desígnios e propósitos pelos quais o Senhor já designou. Oramos em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém. E amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, eu quero iniciar essa série fazendo uma grande introdução, dizendo que nós vivemos essa pandemia silenciosa. E eu queria que hoje você tivesse com esse filtro ativado nos seus olhos, com essas lentes do Espírito, para que você possa compreender que essa pandemia silenciosa, ela é mais perigosa do que qualquer vírus biológico. Você sabe que quando nós vivemos recentemente a pandemia, já faz um tempo, há 5 anos, a pandemia do Covid, eu falava naquela ocasião que havia um vírus mais mortal que era o do Covid, que era o vírus do medo, que paralisava as pessoas. E eu posso dizer também, afirmar que esse vírus da murmuração também tem, matado vidas. A pandemia que nós vivemos hoje, infelizmente, não é só no mundo, mas dentro das igrejas. Ou melhor dizendo, uma pandemia da murmuração. Então, ela se transmite, ou ela não se transmite, essa pandemia, pelo toque. Mas ela é transmitida através do discurso. Ela não se espalha pelo ar, mas ela se espalha pela atmosfera de palavras. E esse é um vírus que infecta, infelizmente, vidas de filhos de Deus. E a gente vê muitas vezes pessoas que estão ali, com o seu espírito. O espírito tem um poder de transformar, está muitas vezes enfraquecido por conta desse vírus. E ele consegue muitas vezes aprisionar pessoas de promessas que tem Deus para um lugar de frustração. Se encontram muitos assim, filhos de Deus, frustrados. Filhos de Deus que têm promessas, que têm direção de Deus, que têm palavras de Deus, mas se encontram frustrados e não sabem muitas vezes o real motivo dessa frustração. E eu quero trazer um pouco disso hoje e também através dessa série, que é essa questão da murmuração. Então a murmuração, ela é uma idolatria emocional. Ela coloca o eu no centro e ela retira Deus do trono. A pessoa se coloca no lugar de Deus e é por isso que ela vai chegar frustrada, ela vai chegar cansada, sobrecarregada, porque o salmista diz que se não for o Senhor edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Então a pessoa fica edificando no eu, na minha força, no meu braço, no meu contato e tudo aquilo, no meu estudo. E mais uma vez eu falo, nada contra a gente trabalhar, estudar e se capacitar, mas se não for o Senhor edificar, diz a palavra, em vão trabalham aqueles que edificam, em vão trabalha e vigia o sentinela. Então essa idolatria emocional coloca o eu no lugar de Deus, e ela nasce então da incredulidade, e ela amadurece na ingratidão. Então uma coisa liga a outra, uma coisa liga a outra. Ela começa com uma ingratidão, começa com uma murmuração, ela vai cair na ingratidão e vai adoecendo uma vida. A Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então a murmuração é o som da alma dizendo, sabe o que? Em outras palavras, Deus não é suficiente.
Quando a gente começa a entrar por um caminho de murmurar, nós estamos dizendo com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras, como se Deus não fosse suficiente, como se o que Deus estivesse fazendo na nossa vida fosse pouco demais. Bom é o que Deus está fazendo na vida do outro, né? Bom o que Deus está fazendo na vida daquele, na minha não. Deus não é bom o suficiente. É isso que vem por trás dessa voz da murmuração. Então, nos dias de Moisés, esse vírus espiritual ele se espalhou entre o povo que foi ali libertado do Egito. Eles haviam visto o mar se abrir, para pensar, eles haviam visto o maná cair do céu, a rocha, jorrar água, mas mesmo assim o povo murmurava. Imagina você ver um mar se abrir na sua frente, você vê, antes disso, eles serem livrados das pragas, eles caminhando no deserto e caía maná, eles estavam vendo milagres, saía água da rocha, e mesmo assim, eles murmuraram contra Deus. Eu quero nessa introdução fazer um alerta, porque o que isso nos mostra? Essa murmuração do povo decorrente mesmo em meio a milagres. Mostra que milagres não curam o coração ingrato. Muitas pessoas falam assim, não, quando Deus fizer isso na minha vida, aí eu vou agradecer, aí vai estar tudo bem. Eu quero dizer para você que milagres não curam ingratidão. Não sara a ingratidão. Só a intimidade com Deus cura isso. E a intimidade com Deus, ela está ligada diretamente a muitas vezes não ter acontecido ainda o milagre. Porque o povo estava vendo milagre, mas mesmo assim eles estavam murmurando contra Moisés, contra Arão. Então hoje esse vírus, ele está entre nós, está entre a sociedade e também dentro das igrejas. Nós vivemos uma geração que reclama por tudo. A geração de hoje reclama do trabalho, a geração de hoje reclama do tempo, né? Isso, tá calor, tá frio, tá assim, tá assado. A geração de hoje reclama da igreja, a geração de hoje reclama das pessoas, a geração de hoje reclama das circunstâncias, a geração de hoje reclama do pastor, a geração de hoje reclama de tudo. E não se dá conta que entrou nessa inércia da reclamação, ela já virou um hábito, já virou um lifestyle. Qual que é o seu estilo de vida? Eu gosto de reclamar. Eu sou dos que murmuram, Bispo Fê. Não, você é dos que não retrocedem. Não, eu sou dos que murmuram. Já virou um estilo de vida. E eu queria que você fizesse um raio-x, um alto raio-x, porque mais do que você ficar constatando, esse irmão, essa série é para esse irmão. Deixa eu falar, essa série é para você, que às vezes nem percebe que você reclama de tudo o tempo inteiro. Reclama se o café está frio, se o café está assado. Assado não, café não assa. Se está frio, se está morno, se está quente. Reclama de tudo. Hoje está frio. Não, hoje está quente. Não, o bispo engordou um pouco. Não, agora tem que emagrecer. Não, agora só tem cabeça. Cadê o resto do corpo do bispo? Reclama de tudo. Então, para eu fechar a introdução, a murmuração ela deixou de ser exceção, ela virou uma cultura. Você consegue compreender? Tem pessoa que acorda reclamando. A ciência, a neurociência diz isso, né? Existe uma química cerebral da reclamação, da murmuração, da ingratidão. E a pessoa, assim como muitos são viciados numa nicotina, numa droga, numa cocaína, como drogas químicas, tem pessoas que são viciadas na reclamação, porque também gera química cerebral, e ela já acorda e ela precisa buscar algo para que reclamar. Mas eu quero já dar um spoiler do final. A gratidão também pode se tornar algo, entre aspas, viciante na sua vida. Mas vamos aqui fechar a introdução, porque tem muito para nós navegarmos. Então ela virou uma cultura, a murmuração. Existe um agravante moderno, que você precisa prestar atenção no que eu vou falar agora, que agrava, que impulsiona ainda mais essa questão da murmuração, que é a geração da dopamina. Você sabe que nós vivemos tempos de prazer instantâneo, de recompensas imediatas. Tudo é ligado para isso. As redes sociais, os vídeos curtos, o consumo rápido, o excesso de estímulos, tudo isso tem criado uma geração que não suporta esperar. Sim ou sim, igreja? A geração de hoje não consegue esperar um minuto. A geração de hoje não consegue esperar uma propaganda de um vídeo no meio de um vídeo do YouTube. Não consegue esperar o tempo de um concerto de um eletrodoméstico. Não consegue esperar nada. Não consegue esperar mandar uma mensagem e ver 2 cisquinhos azul do Satanás e a pessoa, não, visualizou e não me respondeu. Estou mentindo, igreja? Nós estamos sendo impulsionados para essa cultura da impaciência, de uma dopamina rápida, de um resultado rápido, imediato. As redes sociais, tudo isso. Então, segundo uma pesquisa publicada pela Harvard Medical Review, em 2022, diz que o uso contínuo de redes sociais e estímulos digitais pode aumentar os níveis de dopamina. Olha, presta atenção. Você nesse impulsionar das redes sociais, da mídia, dos vídeos curtos, dessa cultura, pode aumentar os níveis de dopamina em 400% acima do normal, gerando um estado chamado fadiga dopaminérgica. O que eu estou falando aqui é para você
entender que talvez a sua fadiga, ela não é espiritual. Ela é emocional, só que ela vai trazer consequências na área espiritual. Porque talvez você esteja com os níveis de dopamina 400% a mais do que o normal. E isso vai gerar uma frustração, uma fadiga dopaminérgica. É uma exaustão emocional que rouba a motivação e o prazer pelas coisas simples. Veja que as pessoas não têm mais prazer nas coisas simples. As pessoas não têm mais prazer em conversar. As pessoas não têm mais prazer em coisas relacionadas às coisas simples da vida. Por quê? Porque nós estamos imersos à cultura da dopamina no talo. 400% a mais do nível normal. E quando uma geração vive, então, exausta emocionalmente, ela se torna vulnerável espiritualmente. Como eu disse, a causa está na emoção, na alma. Mas vai refletir muitas vezes na vida espiritual. E aí, corações cansados, mentes sobrecarregadas, se tornam um terreno fértil para quê? Para o vírus da murmuração entrar. Para o vírus da murmuração agora começar a contaminar as células desse corpo. Então a murmuração, ela é o suspiro de uma alma saturada. Imagina uma alma saturada. O que ela vai fazer? Ela vai murmurar. Por quê? Porque ela consegue compreender, a ciência está explicando isso, ela teve muito estímulo, muito prazer, ela sai desse prazer, ela vai para uma frustração. A geração dopaminérgica, a exaustão, a fadiga. Então ela começa com essa murmuração, e aí depois isso vai aumentando. Isso vai, como eu disse agora há pouco, um abismo chamando outro abismo. Então a murmuração, ela é o grito de quem, sabe, quer prazer sem processo. Só que, Diácono Enoque, o prazer, espiritualmente falando, ele vem depois de um processo que Deus nos coloca. A vida espiritual é assim. Só que o grito de quem quer prazer sem processo, de que quer uma bênção sem obediência, de que quer uma recompensa sem renúncia, isso é contrário ao que Jesus pregou. Só que os estímulos da geração atual estão nos levando para esse tipo de comportamento. Aí o que a gente tem? A gente tem pessoas frustradas com a igreja, pessoas frustradas com Jesus, pessoas frustradas com a palavra, pessoas frustradas com Deus. Por quê? Porque elas estão muitas vezes sobrecarregadas, exaustas emocionalmente. Isso aqui é muito sério. Só que a Bíblia diz que a murmuração, ela é o caminho mais curto entre a promessa e o fracasso. Se você quer sair de um lugar de promessa de Deus e ir para o fracasso, é só você começar a murmurar. Porque você sai do lugar de receber uma promessa, você vai ao lugar de um fracassado que não consegue, sabe, receber coisa alguma do Senhor porque está murmurando. Vamos começar a avançar e eu quero fechar a introdução com Filipenses 2,14 que diz: fazei tudo. Então tudo que você tem que fazer na sua vida é sem murmuração e sem contenda. Só que hoje o lifestyle do crente é fazer tudo com murmuração e com contenda. É o crente que manda o WhatsApp com a irmã. Você viu aquele irmã abençoado? Você viu? É a irmã do suflé, já conhece, né? A que come suflé no trabalho e fica falando mal pro outro. Você viu, miga? Nossa, agora é isso. Agora ela chegou atrasada. Agora ela pegou café. Agora ela saiu. Agora ele subiu no cinema. Agora isso. Agora. O que é? Está fazendo tudo com murmuração e contenda. Paulo falou para Timóteo: ei, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Só que o crente tem feito tudo com murmuração e contenda. No verso 15 ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio, olha só como a Bíblia é atual, de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ou seja, nós temos que fazer as coisas para iluminar o mundo, porque nós somos os luzeiros do mundo. Só que o povo de Deus está entrando na murmuração e na contenda. Então casa murmurando, separa murmurando, casa de novo murmurando, e casa de novo. Então o quê? É uma vida de murmuração. Tem filho e murmura, porque agora tem filho, agora tem os ramelentos lá, agora tem que acordar de madrugada. Meu Deus, eu estou exausto. Isso é ser pai e mãe. Só como é que você explica para a geração de hoje que isso faz parte dos processos da vida e que você é forjado nisso e você só cresce através desses processos? Para uma geração que está acostumada a tudo trazer prazer, a tudo ter um prazer momentâneo. Um prazer momentâneo e automático e rápido. Então eu fecho a introdução dizendo para você: uma geração viciada em dopamina se torna também viciada em reclamar. Essa é a geração do século 21. Eu tenho lugar de fala, porque eu lido com pessoas. A gente cuida de pessoas, de famílias que estão vivendo isso aqui, ó. Se tornaram profissionais em reclamar. Se tornaram profissionais em reclamar de tudo. É o que eu disse. Igreja, nós estamos comprando um prédio no nosso meio. Para que comprar prédio? Isso é ganância do bispo Fernando. Eu falei: não, isso é uma promessa de 30 anos que nós estamos dando um passo de fé. Não. Agora quer. Igreja, nós vamos ficar um tempo no cinema. Ah, que cinema que nada. Reclama de tudo. Vamos entrar numa série assim. Ah, eu não acho que tinha que ser essa série agora para a igreja. Ei, venha cá, pastor da igreja, venha pregar aqui. Você vê, a pessoa reclama de tudo.
Então a Bíblia diz, fazei tudo sem murmuração e contenda. Vamos começar a avançar. O ponto 1 de hoje. A murmuração, ela é o vírus que nasce, olha só, da ingratidão. O povo de Israel viu o impossível. Deus abriu o mar, Deus enviou um maná, tirou água da rocha, mas assim mesmo eles murmuravam. Então a murmuração, ela é como se fosse uma amnésia espiritual. Você consegue ver isso? Eles esqueciam, parecia que Deus estava fazendo uma amnésia espiritual. Oh, Deus acabou de fazer essa água da rocha. Não importa, a gente queria mesmo era estar lá no Egito comendo carne. Moisés, você trouxe a gente para morrer nesse deserto. Não, mas lembra, o mar abriu, a gente passou em seco, os cavaleiros de Faraó e Faraó morreram. Não, mas não importa, a gente queria mesmo era... Então é uma amnésia espiritual do povo de Deus. Ela apaga a memória dos milagres, ela distorce a visão do futuro. O ingrato, ele vive olhando para aquilo que ele perdeu. Esse é o ingrato. Ele está só olhando, não, mas eu perdi isso, mas eu perdi aquilo. Não, mas isso, o ingrato está com o foco só naquilo que ele perdeu. Enquanto o grato, ele consegue ver propósito mesmo com aquilo que ficou nas mãos dele. Você vê que é uma diferença de perspectiva. O ingrato está buscando toda hora reclamar do que perdeu. O grato não, ele vai buscar propósito naquilo que ficou nas mãos, naquilo que ele tem. 1 Coríntios, Paulo diz no capítulo 10, verso 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram. Então quer dizer que a murmuração traz destruição. Eu não sei porque minha família está assim, eu não sei porque minha vida não anda, eu não sei porque talvez você seja um murmurador e precisa calar essa voz hoje em nome de Jesus da sua vida. Eu não sei porque meu casamento não prospera, porque você não bendiz, você não traz coisas boas de palavras de gratidão, você não abençoa, não declara em linha com o céu, mas você está só murmurando. Foram destruídos pelo exterminador. Então, a murmuração ela é perigosa porque ela começa no coração, mas ela vai terminar no destino. A pessoa vai para um lugar de cansaço, de exaustão, de murmuração, de ingratidão. Como disse, um abismo vai chamar outro abismo. Quando a gente olha para Israel, Israel não ficou 40 anos no deserto por falta de promessa. Sim ou sim, igreja? Eles não ficaram rodando em ciclos porque não tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa. Agora, eles ficam 40 anos por quê? Porque eles murmuraram em excesso. Havia uma murmuração em demasia ali. Então, quantas pessoas hoje que estão vivendo esse deserto espiritual, não porque Deus as abandonou, mas porque elas murmuram durante o processo. Não é que você está abandonado não, porque Deus falou, jamais te abandonarei, das minhas mãos ninguém vai te arrebatar, mas talvez o deserto que você vive é porque você murmura o tempo inteiro, e a murmuração é o ruído da incredulidade. Se eu creio, eu não murmuro. Agora, se eu não creio, se eu sou incrédulo, eu começo a murmurar. É quando o homem olha para Deus e diz assim, olha, eu não confio mais no Senhor, eu confio mesmo no Egito, porque lá a gente tinha carne para comer nas panelas. Quer saber, Moisés? Era melhor que a gente tivesse morrido. Isso é o quê? Isso é pecado, isso é murmuração. Então a murmuração ela vai transformar o teste A murmuração ela faz com que o teste que Deus está colocando em você, e muitas vezes o teste que eu estou falando aqui, a Bíblia vai chamar de provação. A provação que Deus permite, o que a Bíblia diz? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pelo contrário, ele vem para forjar-vos. Então, a murmuração, muitas vezes, a provação é esse teste que Deus permite para ver como que nós vamos passar durante esse processo. E muitas pessoas não conseguem mais hoje, porque a Bíblia diz que a nossa fé vai ser provada. Uma vez que ela foi provada, ela tem que ser confirmada, diz a palavra. A fé, uma vez provada, para ter a sua ação completa, ela tem que ser confirmada. Agora, se eu não consigo ter a fé provada e eu caio na murmuração, eu já mostro que eu não passei no teste. Eu não consegui, às vezes, vencer a primeira fase. Aí eu me frustro com o pastor, com Deus, e é tudo que eu estou falando aqui desde o início. Então, nós precisamos ir para a Bíblia. E a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo, eu amo isso aqui, dai graças, porque esta é a vontade do Bispo Fernando todo domingo de manhã. Não, essa é a vontade do teu Deus, do meu Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Paulo não diz, dai graças por tudo. Ele diz, em tudo. Ou seja, mesmo nas circunstâncias adversas, nós temos que ser gratos. Você consegue ser grato no meio do olho do furacão? Você consegue ser grato na crise? Você consegue ser grato na prova? Você consegue ser grato quando os ventos contrários começam a soprar contra o teu barco? Você consegue ser grato a Deus mesmo no meio de um diagnóstico contrário? Muitas vezes Deus vai permitir isso para testar o seu coração. Mas muitos, infelizmente, não conseguem passar nesse teste. Então, a fé verdadeira, igreja, ela não depende de resultados. Ela é expressa através de uma constância. Eu falava ontem para os homens, através de gratidão. Então, eu tenho que ser constante no processo.
Eu sempre falo, olha para o altar dessa igreja, nós temos constância. Você nunca vai entrar aqui e ver um altar, céus, vida, agora lascou, agora Deus levou nossa mãe, agora o que vai ser de nós? Não, aqui tem constância, porque os nossos olhos estão postos em Jesus, não estão postos no governo, não estão postos na sociedade, não está postos em um plano econômico. Os nossos olhos estão olhando, como disse o apóstolo Paulo, fixamente o autor e consumador da fé. Portanto, ele é o que começa e ele é o que termina. Nós estamos seguros nele. E isso traz o que? Constância, isso traz postura, isso traz vitalidade para o povo de Deus, para o corpo de Cristo. Então assim tem que ser sua vida, uma vida de constância e gratidão no processo. Enquanto o grato ele vê o propósito, o murmurador fica vendo o atraso. Enquanto o grato consegue ver, não, isso aqui vai cooperar para o bem, o murmurador começa, não, isso aqui está atrasado, Deus, você está atrasado. Lembra as irmãs de Lázaro? Ei, se o Senhor tivesse chegado antes, ele já está morto, já fede. Se o Senhor tivesse chegado antes, o que é isso? Muitas vezes é um coração de ingratidão. Não consegue no propósito ser grato, não consegue no meio da adversidade, sabe, olhar o propósito das coisas. Enquanto o grato ele está lá adorando no meio da escassez, o murmurador ele começa a amaldiçoar o propósito. Ei, presta atenção, porque tem muita gente murmurando, o processo está passando com Jesus. E Deus está falando, eu só quero que você adore no meio da crise. E a gente só pode se tornar mais forjado através de crises. Como é que eu vou provar o meu coração de adorador? Eu só adoro lá na Sapucaí, eu só adoro lá quando está bem. Não que eu vá na Sapucaí, você entendeu? Mas eu só adoro na festa, eu só adoro... Não combina comigo a Sapucaí. Eu só adoro, quando eu estou em cima do monte, quando o cheque caiu, quando compensou, quando a venda falou, você não adora, você é um interesseiro barato. Filhos de Deus sabem adorar no meio do vale. Davi falou, eu ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, bondade e fidelidade me seguirão alguns dias, não, todos os dias da minha vida. Um adorador tem um coração de Davi, no vale ele continua adorando, porque ele sabe que o vale não é o lugar final, é o meio, é o lugar de passagem. Eu posso passar, mas eu não moro no vale da sombra da morte. Eu estou aqui hoje desenvolvendo um coração de adorador dentro de você, meu querido. Então, aleluia, Victória. Foi teu pai que te beliscou para você gritar, né, menina? Essa menina tinha que estar no sítio, João. Amém. Eu sei como é ter filho. Então, a verdadeira fé, ela não depende de resultado. Fala com a sua boca, a verdadeira fé não depende de resultado. Eu quero que você entenda nessa manhã que quem perde a gratidão vai perder muitas vezes a visão. Se eu perder a gratidão, eu começo a ficar com a visão turva. E aí tem muitas pessoas sem visão, não é porque Deus não deu a visão, é porque se tornaram ingratas. E aí começam a olhar, eu não estou vendo muito bem as coisas, eu não consigo. E aí, amado, você pode crer no que eu estou falando, um abismo vai chamar outro abismo. Então não perca a gratidão do seu coração, porque você tem os olhos sempre postos em Jesus, a visão sempre clara. Quando a gratidão ela sai do coração, a visão ela começa muitas vezes a arrefecer, ela começa a se apagar. Uma pessoa que perde o senso da bondade de Deus, ela vai começar a enxergar deserto no meio do maior milagre. Eles estavam vivendo o maior milagre da história do povo dele, do povo de Deus ali de Israel. Eles estavam numa transição maravilhosa dos hebreus, e eles conseguiam olhar para a frustração em vez de olhar para o milagre. Ou seja, a visão começa a se apagar quando tem ingratidão. Não permita ingratidão no teu coração. Diga isso para quem está ao seu lado, jamais permita um coração ingrato a Deus. Por quê? Porque o ingrato ele não consegue ver o maná, que é a provisão diária. Deus está falando, cai maná. O ingrato faz o quê? Não, mas tem areia. Ai, não, areia no meu dedinho aqui. Ai, que coisa. É que nem criança, a primeira vez pisando na areia, né? Você põe, ele levanta os pés assim, não quer pisar. Esse é o ingrato. Deus fala, não, mas está caindo comida do céu, não vai faltar nada. Não, mas tem areia. Esse é o ingrato. O grato, ele sabe que cada grão desse deserto faz parte de um caminho que está levando ele para uma Canaã. Entenda o que eu estou falando da parte de Deus. Se você quiser olhar para as areias que estão nos seus pés, no meio do deserto, seja grato e saiba, essas areias é o caminho, e cada passo que eu dou, estou mais perto da minha Canaã. Cada passo que eu dou, estou mais perto do centro da vontade de Deus, em vez de você ficar reclamando, em vez de você ficar murmurando. Segundo ponto de hoje, a murmuração ela é contagiosa, ela estraga ambientes. Você já entrou num ambiente de pessoas que estão murmurando? Existe algo que a ciência vai dizer da congruência do ser humano. Eu já contei isso várias vezes. Você senta numa mesa e fala assim, nossa, um dia eu fui assaltado. Alguém vai falar, não, mas você não sabe comigo, pôs a arma na minha cabeça. Aí o outro fala, não, mas uma vez eu... Aí começa. Quem está pior? Quem é pior? Não, mas o tiro passou de raspão. Não, o tiro entrou aqui e saiu aqui do meu.
Então você tem que ter um filtro, cara. Você não pode ser alguém num ritmo hipnótico que vai viver na vida. Se alguém começou a murmurar numa sala, seja aquele que vai mudar. Lembra do termostato? Você não é um termômetro, você é o termostato da sala. Começa a mudar a temperatura. Começa a bem dizer, começa a agradecer. O texto diz, toda a congregação murmurou, ou seja, a murmuração começou com alguns poucos, mas contaminou mais de 3 milhões de pessoas. Por isso que quando você levanta uma voz no meio da igreja, a gente tem que fazer calar. Por quê? Porque lá no deserto aconteceu isso. 10 começaram a murmurar. E isso contaminou uma congregação inteira. Ou seja, igreja, se você estiver num lugar que tem um foco de murmuração, você precisa fazer, não permita essa murmuração entrar nos seus ouvidos. Porque isso é algo contagioso, é a pandemia que nós estamos vivendo. A murmuração, ela é algo social, ela se espalha em reuniões. Eu quero aterrissar um pouco, porque talvez eu esteja num campo muito teológico. Mas vai para o teu trabalho, eu tenho certeza que você já identificou murmuradores. Eu espero que você não seja esse. Eu espero que você não seja a menina do soufflé da sua empresa, pelo amor de Deus. Mas você vai no trabalho, começa, você viu o chefe? Você viu? Agora trocou de carro, agora não sei o quê. Esse vale que não presta para nada. Agora é isso, agora eles inventaram isso, agora tem que entrar nessa hora, agora tem que sair nessa hora. Não consegue ser grato pelo patrão que paga o salário todos os dias. Não consegue ver a gratidão, não consegue olhar para a areia e entender que é o caminho para Canaã, mas consegue ser ingrato por aquilo que está vivendo. Então isso acontece em reuniões, em grupos, nas redes sociais, nos ministérios, nas famílias. Está chegando o Natal, meu povo. O tio do pavê e a tia da uva passa vai aparecer lá na tua casa. Eu espero que não seja você, essa pessoa, da sua família. Porque se for você, em nome de Jesus, vai ser o melhor Natal da sua vida. Você vai só falar glória, ô glória. Vai ter uva passa demais aqui, ô glória. Come, porque tudo passa, até uva passa, olha só. Traz lentilha, traz... come, amado, come. É só um dia na vida, come, come. O murmúrio, ele é capaz de gerar incredulidade. E ele fez isso em 10 corações. Uma crítica destrutiva, ela é suficiente para apagar muitas vezes o fogo de uma equipe inteira. Quem lidera a pessoa sabe o que eu estou dizendo aqui. Você vai lá dar visão, dar direção. É um filisteu incircunciso no meio do povo. Aí você fala, não é possível, eu treinei, eu expliquei, eu dei a visão, eu mostrei, eu fundamentei, eu treinei, eu capacitei, eu dei condição, eu dei estrutura. Aí um satanazinho lá no meio consegue contaminar todo o grupo. Já era assim desde o passado. Mas tinha alguém que certa vez falou, eia! Você tem que ser o eia da sua casa, do seu trabalho. Esse negócio de... alguém tem que fazer calar. Porque isso é capaz de destruir, trazer incredulidade aos corações. Efésios 4:29 diz, não saia da vossa boca. Pode sair, igreja? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça. Quando você abre a boca, as pessoas recebem graça, os que ouvem as suas palavras, ou eles ficam desanimados, sobrecarregados. As suas palavras, elas nutrem as pessoas, ou elas fazem com que as pessoas morram de fome? Da sua boca tem que sair palavras que vão nutrir. Da sua boca tem que sair palavras que seja unicamente a que for boa para edificação. Me ajuda a pregar para esse abençoado que está do céu assim, a partir de hoje da tua boca só vai sair palavras que vão edificar pessoas, que vão edificar famílias, empresas, igrejas. Então entenda que a murmuração, ela vai contaminar o ambiente, porque o Espírito Santo não habita em meio de reclamação. O Espírito Santo habita no meio da adoração, igreja. E a adoração é o oposto da murmuração. Você já entendeu que a adoração não é o que você canta, não. A adoração é a vida que você leva a Deus. Então nas igrejas, em vez de nós vermos servos gratos, infelizmente, muitos têm se tornado opinadores espirituais. Muitos têm se tornado aqueles que vêm ao The Voice, né? Que eu já falei para você. É o Dom Reality, para pegar o diaconista aqui. O povo vem aqui para falar, não, a irmã desafinou. Eu falei, você tá o quê? Você é o Carlinhos Brau para vir virar a placa, para falar, não, esse irmão não gosta. Aí ele vai cantar, já põe a mão no bolso, ele fala, levanta suas mãos. Esse não levanta a mão, não. Esse baterista não, esse é torto, esse sai do ritmo, esse canta fora. Você não vem aqui para ficar julgando pessoas, você vem aqui para adorar Jesus. O culto não é para pessoas, o culto é para Deus, o culto não é para te fazer bem, o culto é santo, o culto é racional, um sacrifício vivo e aprazível ao Senhor, não a nós. Mas as pessoas vêm na igreja para ficar dando a opinião dela. Desculpa, a sua opinião não vale de nada, o que importa aqui é a determinação do Deus soberano. É a visão que Ele tem derramado sobre as nossas vidas.
Então, se você se tornou um opinador espiritual, mata isso em nome de Jesus até o final do ano da sua vida. Por quê? Porque o problema é que a murmuração, ela parece muitas vezes um ar de maturidade. Não. É como eu falava ontem para os homens, eu não estou fofocando, eu estou, como é que é, Kleber? Eu não estou fofocando, irmão, eu estou dando motivos de oração para ele. Não, você é um fofoqueiro sem vergonha. Essa que é a verdade. E a Bíblia diz que o Senhor condena a abominação quem levanta contenda entre os irmãos. Pior que todos os pecados é esse. E a igreja põe esse debaixo do braço aqui e fica com os pecadinhos de estimação. Adultério não, joga pedra, homossexual, joga. Agora os fofoqueiros estão reinando dentro das igrejas, ninguém fala nada. Então o problema é que a murmuração, ela parece maturidade, mas é apenas incredulidade disfarçada de opinião. É a pessoa incrédula e ela vai disfarçar isso através da sua opinião. Então a murmuração, ela não constrói absolutamente nada. Pelo contrário, ela está dividindo, ela está esfriando, ela paralisa. Uma pessoa que fica do lado de um murmurador, ela vai ser paralisada. Seremos como gafanhotos aos pés deles, e eles vão nos devorar, e eles vão... Ei, você está olhando para o gigante, Josué e Caleb estavam olhando o tamanho das frutas. Ei, mas as frutas são grandes, a promessa dizia que manaria leite e mel à terra. Não é sobre a circunstância, é sobre onde você está pondo o foco, meu querido. Onde você vai colocar o foco. A murmuração, entenda isso dessa manhã, não é opinião, ela é um contágio espiritual. Para de murmurar porque você está contagiando pessoas. Você está sendo muitas vezes boca do inferno na vida de pessoas. E é por isso que líderes espirituais precisam discernir o som desses ambientes. Recentemente eu levantei uma voz firme aqui e falei assim, o seguinte, essa voz é de Satanás no meio da igreja. Não, o bispo feio não pode gritar. O lobo pode comer a ovelha, pode arrancar, mas o pastor não pode se posicionar e gritar para que o lobo fuja. Não. Você tem que saber os ambientes, ler os ambientes. Você precisa saber o que está acontecendo, quais são as vozes. Nem toda fala, ela vem do Espírito, igreja. Algumas vêm da carne ferida das pessoas. E se o som da murmuração não for silenciado, ele muitas vezes consegue apagar o som da fé. Tem pessoas, a Bíblia diz, ai daqueles que fizer uma só das minhas ovelhinhas tropeçarem. Jesus disse isso. Tem pessoas que com a murmuração têm feito famílias inteiras tropeçarem, se desviarem dos caminhos do Senhor. Eu sei o que eu estou pregando aqui. As evasões das igrejas hoje por murmuradores. A igreja somos nós. A igreja, você não precisa de prédio, você não precisa disso. O que é isso? É um murmurador que não entendeu nada do que é o Evangelho. Não entendeu nada da obra de Cristo, do corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é movido por gratidão. Todas as vezes que você anda na gratidão, que você deixa a gratidão fluir, o Espírito é movido. Agora, a murmuração, ela é um repelente que está afastando a manifestação de Deus. Eu quero que você entenda que muitas vezes você está afastando o agir de Deus da sua vida com a sua boca. Era o povo no deserto. Vocês vão ficar dando mais umas 40 voltas aí. Era para chegar em 40 dias, vocês vão demorar 40 anos. Porque vocês murmuram, porque vocês põem o Senhor à prova, porque vocês têm pecados aí no meio de vocês. Deus não mudou, mas o povo estava passando o repelente da manifestação. Você consegue imaginar isso? Deus quer manifestar algo e o povo passa o repelente contra as manifestações de Deus. O que é isso? É a murmuração. Toda vez que você abre sua boca para murmurar, você está sendo com a sua boca ligando ao inferno. Quando você abre sua boca para bendizer, você está ligando ao céu. Quando você está clamando, você está ligando ao céu. Quando você reclama, você está ligando ao inferno. Não abra sua boca mais para reclamar em hipótese alguma de nada. De nada, igreja. Eu prego isso, minha esposa sabe, em casa, eu já falei inúmeras vezes, eu não pode ter uma confissão fora da palavra, não permito. Não permito. Meus filhos pequenininhos começam a falar, não, assim a gente não fala assim. Por quê? Nem traz isso aqui para dentro de casa. Aqui é só palavras que nos ligam ao céu. Aqui é só palavra de virtude. Aqui a gente só bendiz. Aqui a gente só fala de acordo com o céu. Porque quando o povo murmurou, eles começaram a andar em círculos. Só que sempre que levanta um murmurador, levanta alguém que vai interceder. Porque Moisés começou a interceder, então seja aquele que vai interceder. Quando um crente cala para ficar murmurando, você precisa entender que alguém precisa se levantar para adorar. Para que esse contágio seja quebrado. Então, como que você neutraliza o murmurador? Você vai neutralizar o murmurador adorando. Tendo palavras brandas que desviam o furor. Em Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do fruto. Que fruto que você tem comido? Eu só como morte. É porque você está usando a língua só para profetizar morte. Entenda isso. Começa a profetizar vida para que você comece a viver e comer vida. A murmuração, ela é destrutiva. Por quê? Porque ela está liberando palavras que vão criar essa realidade. Bispo, eu só falo droga em casa, é péssimo, isso é ruim, esse dinheiro não presta para nada, eu só sei o quê. É isso que você está
declarando e criando como realidade da sua vida. Comece a dizer, como diz o salmista, quando você entrar em casa, diga: paz seja nessa casa. Caiam 1000 ao meu lado, eu e minha casa estamos de pé. O Senhor há de prover, o Senhor vai fazer chegar a provisão, o Senhor vai fazer. Começa a declarar em linha com o céu, meu querido. Você vai ver que o ambiente da sua casa começa a mudar. O ambiente da sua família começa a mudar. Então quem murmura está plantando o tempo inteiro sementes de morte no ambiente. Salomão falou: que bem utiliza come do fruto. Agora, da mesma forma, quem está adorando está plantando vida. Abre os seus olhos e não fala: ai Deus, mais um dia de vida, céus, a vida. Não fala: Deus, obrigado pelo milagre da vida, obrigado Pai, Jesus, porque eu só abri os olhos, porque a tua misericórdia se renovou nessa manhã sobre a minha vida. Deus, obrigado, porque mesmo que eu não tenha ainda o meu carro, eu vou pegar um transporte. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Deus, eu estou sem trabalho, em tudo eu te dou graça, Pai, o Senhor vai prover a porta, Pai. Jesus, em tudo é a perspectiva de que você vai olhar. Agora você reclama do carro: esse carro aqui não presta, esse carro não sei o quê, esse ônibus, essa condução. Não é sobre circunstâncias, é sobre coração, igreja. Então Deus, Ele nos deu uma língua, não é para maldizer, é para edificar. Só que quando ela é usada para reclamar, o fruto, ele é o mesmo que aconteceu no Éden. O que aconteceu no Éden? Separação. Quando você usa a língua que Deus te deu para edificar, para murmurar, você está gerando separação. Deus sempre levanta um homem ou uma geração para interromper o ciclo da queixa. E eu creio que esta igreja, nesse tempo, é levantada por Deus para que essa pandemia dos infernos, ela cesse no meio do povo de Deus. E que você esteja aliançado com este altar e seja esse no seu local de trabalho, na sua esfera de atuação. Jamais abra sua boca para murmurar. Bispo Fê, mas é o Lula, em tudo dai graças, cara. Mas é o Bolsonaro, em tudo dai graças. Não é o governo que determina, é como você reage ao que acontece. Não é o Lula, o Bolsonaro, a Dilma, não é outro que seja naquela cadeira que determina a sua realidade. É o Deus que você serve que abre as portas. É o Deus que você serve que abre os caminhos para você passar. Se não for o Senhor dos exércitos, disse o salmista. Aí você fica: por que tem gente prosperando? Por que tem gente crescendo? Independentemente do governo. E você está buscando sempre alguém para você jogar sua frustração. Entenda algo. Deus coloca hoje em você e desperta esse espírito de um grato, de uma pessoa que vai saber bem dizer, que vai edificar, que vai usar as palavras que saem da boca para gerar vida. Quantos estão recebendo isso da parte dos céus? Digam amém. Amém. Terceiro, a geração da dopamina e o vício da insatisfação. Isso aqui é muito poderoso. 2 Coríntios diz assim, 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entenda a profundidade disso. O mundo vive por sensações, mas o justo vive por fé. O mundo vive por que eu estou sentindo. O vídeo me deu prazer. A notificação que chegou. O iFood que chegou. Tudo é o que eu falei no início. 2022, Harvard já falou. Olha, a geração dopaminérgica. A geração que está 400% acima do nível normal de dopamina. Vai gerar frustração, cansaço. Porque quando você tira o prazer imediato, eu estou cansado, estou sobrecarregado. O que é isso? Seu cérebro está viciado em prazeres imediatos. Aí nada te satisfaz. O culto já não é mais feliz para você. A comunhão dos santos já não te faz. Por quê? Porque você está cansado e sobrecarregado. É a geração do vício da dopamina. Então a dopamina, ela vicia o olhar, ela exige a pessoa ver para crer. Só que o evangelho é o contrário. Jesus falou: bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas o cara viciado da dopamina, não, eu preciso ver para eu acreditar. E se eu não vejo, eu não acredito, eu me frustro. Aí a gente tem crentes frustrados dentro das igrejas com a Bíblia na mão. Por quê? É o diabo, é o Satanás? Não, o Satanás está preso e amarrado. É você que está viciado em dopamina. Eu sei que isso pode não ser muito teológico, mas isso aqui é para sarar a sua vida. É para você entender que você precisa parar de ficar buscando o prazer imediato e buscar o prazer eterno, que é só em Jesus Cristo que você encontra. É nos braços do Pai que você encontra o prazer. Então a fé amadurecida, ela vai inverter esse processo. Vai entrar do jeito certo. Eu vou crer, e porque eu creio, eu vou ver a ação de Deus. Enquanto o mundo precisa, de estímulos para continuar. Tem gente que toma remédio para acordar, remédio para ficar tarde acordado, remédio para dormir. Precisa sempre de um estímulo para continuar. O homem que é cheio do Espírito Santo, tem alguém aqui cheio do Espírito Santo essa manhã? Você não precisa de um estímulo, você precisa de uma palavra. E você já tem a palavra das palavras, que é a palavra que saiu da boca de Deus. Então a dopamina é como quimicamente falando, cientificamente falando, é um neurotransmissor muito poderoso. Só que mais poderoso do que a dopamina é a palavra de Deus sobre a tua vida. Então busque o prazer na casa de Deus. Busque o prazer nas coisas do Espírito. Eu sei que esse neurotransmissor, ele é responsável pelo prazer, pela motivação após uma conquista. Isso é natural.
O Senhor colocou isso em nós. O problema é que a gente está 400% acima do nível normal. Só que o inimigo também sabe disso. Por quê? Porque Deus criou a dopamina para trazer o prazer na medida que Deus nos deu. O inimigo vem e faz tudo o quê? Ele vai sempre distorcer o que Deus fez. Esse é o método do inimigo. Ele não cria nada, ele distorce o que Deus fez. Então Deus fez algo para o nosso bem. O inimigo vai tentar distorcer isso para que isso seja nocivo para nós. Então hoje nós vivemos uma superprodução artificial de dopamina. Como diz a introdução, jogos, redes sociais, consumo rápido, o consumo imediato do prazer. E o cérebro moderno, então, das pessoas está moldado dessa forma. Foi treinado para buscar prazer sem propósito. Bispo, onde isso chega na vida espiritual? Entenda, um cérebro que está treinado para buscar prazer sem propósito. Só que o prazer de Deus, ele só vem depois do propósito e do processo dele na nossa vida. Só que o meu cérebro foi treinado para isso. Só que Deus quer me treinar de outra forma. Então, enquanto a alma se acostuma com esse prazer fácil, a chama do Espírito ela vai perdendo a sua prevalência, a sua incandescência. E aí eu quero voltar com mais um dado aqui, que o estudo da faculdade da Universidade de Califórnia diz que o consumo digital, ele constantemente ele vai diminuir a sensibilidade desses receptores de dopamina em até 40%. Então ele vai diminuir em 40%. E aí você sabe o quê? Isso vai explicar por que tanta gente vive sem ânimo nos dias de hoje. Por que tantos crentes falando, ó céu, ó vida, ó terra. Porque o excesso de dopamina vai diminuir a recepção desses transmissores, neurotransmissores, receptores. E aí a gente está pregando para crentes que têm o Deus do céu, o Deus soberano, mas estão tristes. Porque o inimigo conseguiu, quimicamente, treinar um cérebro para ter prazer imediato. Só que quando você vem no culto, muitas vezes o prazer não é imediato. Quando você está passando pelo vale da sombra da morte, às vezes tem um caminho a mais, tem uma jornada, tem uma trilha a mais para você passar. E é lá que Deus vai lapidar. Mas você está acostumado a ter o prazer rápido. Só que Deus falou, não, comigo o prazer, ele é eterno. Ele não é um prazer de curto prazo. E você precisa ser forjado. Só que a geração não consegue ser forjada. Eu tenho pregado sobre isso às quintas-feiras. Então o cérebro moderno, ele está moldado para buscar esse prazer sem propósito. O que a gente entende? É como se a dopamina tivesse sido sequestrada. E junto com ela, a capacidade de se alegrar em Deus. Então o excesso de estímulos, igreja, produz um vazio. O excesso de prazer produz o tédio. Olha que coisa, uma linha tênue, né? Deus criou o prazer, sim ou sim? Só que o inimigo quer distorcer isso. E Deus criou um prazer na medida certa, da forma certa. Você quer entender isso de uma forma, tirando um pouco as redes sociais? Vamos para uma pessoa que é dependente química. Existe um prazer. O prazer que ela tem na droga é um prazer que Deus, não através da droga, mas o prazer é Deus que criou. Só que ela vai ter o prazer através de algo ilícito. E ela vai querer sempre esse prazer a mais. Você vai dizer, não, então o prazer é ruim. Não, o prazer é bom. O problema é que a pessoa está usando isso de uma forma distorcida, porque o inimigo distorceu. E aí você sabe, quanto mais droga uma pessoa usa, mais dependente ela vai ficar. Porque cada vez ela precisa de uma sensação maior para atingir a dopamina até o corpo transbordar. Por que a pessoa morre de overdose? Porque ela vai para uma dose. Por que muitos se suicidam? Porque não tem mais nenhum sentimento que ele possa experimentar. Ele já experimentou de tudo. Por que os milionários se matam? Muitos deles. Porque o dinheiro não vai trazer felicidade. E ele começa a ter prazer, uma vida de prazeres. Não tem mais nada, só a morte é a última sensação. E aí ele vai lá e se mata. Então entenda, algo que Deus criou, que é o prazer, o inimigo consegue distorcer. A gente precisa ter os nossos olhos em Jesus, amado. Porque nem todo prazer e estímulo vem da parte de Deus. E você precisa buscar os prazeres do Senhor, não os prazeres distorcidos por Satanás. É que nem o pecado. Muitos pecados trazem prazer, sim ou sim? Ele vai trazer prazer. Só que da forma errada. Então o nosso prazer, ele está onde? Está no Senhor. E aí, por isso que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Não, mas está bom, eu estou aqui, isso está trazendo prazer. É momentâneo, vai trazer morte, porque depois é aquela frustração. A pessoa sabe, o que eu fiz? O que é isso? Mas na hora parece, mas o que agora? E não sei o quê. É a morte que chega depois. É o resultado do pecado. Então entenda, o prazer foi Deus que criou, mas o inimigo ele tem distorcido isso. Então aí a pessoa ela entra nesse tédio e o tédio é a porta para a murmuração. Quando o coração perde o encanto pela presença de Deus, meu amado, ele começa a reclamar. Agora está demorando, agora não chega. Ó Deus, ó esse deserto. Então a murmuração é o som de uma alma que não suporta um silêncio de Deus. Só que Deus trabalha no silêncio. Tem hora que você fala, Deus e eu. Ele fala, não falo nada. Porque você está naquela prova. E na prova o professor não pode dar instrução. É você e ele. É você tendo que aprender as lições. Só que a alma que não sabe esperar o silêncio de Deus começa a reclamar, se frustra. E aí está dentro da igreja, está com a Bíblia na mão, está ouvindo uma palavra, mas está frustrada porque está
dependente de uma dopamina imediata. Em Romanos 8,5 diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. A partir de hoje só tem inclinação para as coisas do Espírito. A dopamina da carne vai ter um consumo, vai ter uma recompensa de um consumo imediato. A dopamina do Espírito é uma recompensa que vem só depois de uma obediência. Só que a geração de hoje é a geração mais desobediente. O que diz Paulo? No final do tempo, a geração desobediente aos pais. É a geração que nós estamos vivendo. Só que a dopamina do céu, ela vem depois da obediência. O prazer da carne, ele é instantâneo, mas o prazer do Espírito, ele é eterno. E é esse que a gente tem que buscar, igreja. Eu digo para você, põe para mim na tela, o excesso de dopamina, ele enfraquece o espírito e fortalece a carne. Por que as pessoas estão com a carne tão exacerbada? Porque elas estão vivendo tudo para dar prazer. O culto tem que me dar prazer. Nem tudo foi posto, você não é mais criança. E nem para criança deveria ser assim. A gente fala em casa, né? Os nossos filhos precisam ter tédio. Mas está chato aqui no carro. Olha para a árvore e conta quantas árvores tem e se vira. Quando eles começam, mas eu queria um vídeo. Não tem vídeo. Você vai olhar. A Cid fala para a Kiara, começa a contar os carros. Vamos ver se tem cachorro, vamos ver. Deixa eles no tédio. Ontem o Lourenço estava comigo, levei o Lourenço. A gente ficou o quê? Das 9 da manhã às 18 horas, 18h30. Palavra, louvor. Ele vinha para mim, papai, está cansativo. Eu falei, é assim mesmo. Fica lá sentado e ouve seu pai pregar. Aí ele saía, ia no banheirinho dele. Eu falava, parecia ele só tem cabeça, né, o Lourenço? Magro, parece um pirulito andando, só a cabeça assim. Aí ele ia lá, mas eu falei, é isso. Eu cresci assim. Eu sei. Nem tudo foi feito para dar prazer para ele. Ele tem que entender o que é cultuar, ele tem que entender os tempos, que para ele é um ócio, que para nós estamos alimentando ali o nosso espírito. Mas você está entendendo? A gente precisa treinar os nossos filhos para ter tédio. Eu vou chegar nos outros capítulos dessa série. Se a gente não treinar os nossos filhos para ter tédio agora, a gente não pega mais eles na adolescência. Tem tão pais que têm idade nos filhos. Tem pais pulando miudinho, porque deram tudo para os filhos. Tudo. Prazer. Hoje não tem mais os filhos. Eu sei o que eu estou falando. Estou aconselhando famílias que estão passando apuros. Famílias de Deus. Porque deram tudo para os filhos. Entenda, se Deus te desse tudo, você se matava com tudo que Ele te deu. Então, se Deus, Ele sabe a hora certa, você como pai também sabe a hora certa das coisas para o seu filho. Então, o mundo vai dizer, siga os seus impulsos. Deus vai dizer, siga o meu espírito. Siga o meu tempo. Então, entre o impulso e o espírito, existe o tempo da fé. Nós precisamos entender esse momento, esse intervalo. A fé é esse intervalo entre o pedido e a resposta. Eu pedi para Deus, tá bom, agora espera. Não, mas eu plantei, então rega e espera agora. E a fé entra nesse processo, igreja. Então é nesse intervalo, eu preciso terminar o culto, Jesus Cristo. É nesse intervalo que o grato, ele amadurece. Só que é nesse intervalo que o murmurador desiste. Então no intervalo entre o que você pediu e o que você vai receber, continue sendo grato, use a sua fé, exercite a sua fé. Não seja o murmurador que vai desistir, vai virar as costas e falar, ó céus, ó vida, eu vou sair correndo. Existe uma tirinha, uma ilustração, um memezinho nas redes sociais, você já deve ter visto em várias ocasiões, que é um cara quebrando a terra assim para caçar diamante. São dois, e ele está caçando diamante assim, aí um acha um diamante e vai embora, e o outro está caçando assim, está caçando, e tem muitos diamantes. Já viu essa ilustração? E aí ele está virando assim, falando, eu não acho nada. Era mais uma batida que ele ia achar. É a geração de hoje. Eu falo para você, só continua, querido. Porque quando vier o prazer, não vai ser o prazer da dopamina barata, vai ser o prazer da dopamina do céu para você, do fruto do Espírito, da bênção de Deus. O salmista disse no 41, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por... Como que o salmista esperou? Ele esperou confiantemente. Você espera como? Murmurando? Senhor, está demorando. Pai, que lixo de vida, que porcaria. Você viu, mas a Virgínia. Mas o Neymar, mas o Vinícius Júnior. Para se comparar com esse povo. Você fica alimentando sua vida da vida dos outros e não vive a sua vida. Eu queria mesmo era ser a Virgínia. Deus me livre, está amarrado. Faz todas as mandingas que pode fazer aí, pai. Joga água, pula 3 vezes. O que o povo faz aí? Mas eu não creio em nada disso, tá? Eu estou brincando. O pastor Luciano vai falar, eu achei que ia vir para essa igreja. Não, o pastor bate na madeira. Que povo estranho é esse? Vamos terminar esse culto. Põe o quarto para mim. Não, antes do quarto, eu li o Salmo Espera. Então, fala comigo. A espera é o antídoto da dopamina.
A espera é você falar para a sua alma, mesmo assim eu confio no Senhor. Esperar é você dizer para a sua alma, eu confio no Senhor. E quem confia não murmura, porque entende que Deus está trabalhando mesmo em silêncio. Eu tenho 1 minuto para ler 5 páginas, vamos lá. O antídoto do vírus, a gratidão. Eu preciso terminar falando sobre isso, o conteúdo interior. A murmuração, ela é barulhenta, mas a gratidão, ela é profunda. O murmurador, ele vive reagindo. Você já viu gente que reage a tudo? Aí isso aqui, aí isso aqui. Esse é o murmurador. Quer saber como é que vive o grato? O grato não fica reagindo a tudo. O grato discerne todas as coisas. Tem discernimento do Espírito. Eu falava quinta-feira passada, para de ser reativo e começa a discernir as coisas do Espírito. Para de ficar dando toda hora. Não, eu tenho que dar minha opinião. Não, você não é o jornalista não para dar sua opinião. Tenha discernimento das coisas do Espírito. Vai discernindo. Vai. O murmurador ele vai ficar reagindo o tempo inteiro. O murmurador ele olha o deserto e ele começa a olhar e fica olhando. Ai, está escasso, não tem nada aqui. O grato olha para o deserto e ele fala, não, mas aqui tem dependência de Deus. Os dois estão no deserto, mas um murmura, Luquinhas, mas o outro vê a dependência do Senhor, vê o maná que cai todos os dias. Em Tessalonicenses 5,16, Paulo diz, regozijai-vos quando, igreja? Sempre. Então quando estiver vivendo um vale, o que você faz? Regozija-se no Senhor. Ele vai dizer no 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então, amado, dê graças em todas as coisas. Gratidão não é você negar a dor, é você escolher onde você vai colocar o foco, só isso. Quando a gente está sendo grato no meio da prova, eu não estou negando o que eu estou passando, eu sei o que eu tenho passado e passado num bastidor de dor, eu sei, amado. Mas eu entendo que isso é a força de Deus. Eu falo, Deus, para eu ser um grande líder nessa nação, eu preciso passar por isso. Porque não se faz bom marinheiro num mar calmo, não é que diz assim a expressão? Então o que eu faço no meio da crise? Eu começo a olhar a dependência de Deus. Em vez de murmurar, eu decido ser grato. Então entenda isso hoje em nome de Jesus. Gratidão não é negar a dor, é escolher onde você vai colocar o foco. O grato, ele não diz que está tudo bem todo o tempo, mas ele diz, mesmo não estando bem, Deus continua sendo bom. Será que você pode levantar sua mão hoje e dizer isso? Talvez você esteja vivendo uma crise, fala, mesmo não estando tudo bem, diga, Deus continua sendo bom. Ele continua sentado no trono. A gente pode finalizar dizendo que a gratidão ela é a maturidade da fé. É a prova de que a confiança em Deus é maior do que o desconforto momentâneo. Tem alguém vivendo um desconforto financeiro, um desconforto familiar, um desconforto profissional? Entenda, a confiança em Deus é melhor do que esse desconforto momentâneo. Confie em Deus. Põe para mim na tela, a murmuração ela é o sintoma de vazio. Só que a gratidão ela é uma evidência de plenitude. Se eu estou murmurando, eu estou dizendo, não tem nada, coisa é vazio. Agora, quando eu sou grato, eu sei, existe algo. Existe uma plenitude. A Bíblia diz da plenitude da bênção. Existe isso sobre a minha e a sua vida. Igreja, o Espírito Santo, ele já encheu os nossos corações de gratidão. Por quê? Porque nós já fomos lavados, regenerados por esse Espírito. O murmurador, ele vive cheio de queixa, mas Deus ele não habita onde há queixa. Deus habita no meio dos louvores. E não tem como você louvar e murmurar ao mesmo tempo. Ou você está murmurando, ou você está louvando. Então a gratidão, para a gente finalizar, ela é o antídoto contra esse vírus da murmuração. A gratidão ela vai mudar a atmosfera, ela vai atrair a manifestação do Espírito Santo, ela vai desarmar o inferno. Quem aprende a agradecer durante o processo, quem aprende a agradecer com um office, com um cinema, quem aprende a agradecer no meio do vale, amadurece antes da promessa chegar. A gente não precisa pisar na terra para agradecer. Eu falo às vezes com meu pai, eu falo, o povo está investindo dinheiro, nós estamos, mostrando uma terra onde ninguém pisou ainda. O que é isso? Isso é fé. E logicamente confiança nesse altar. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, ainda esse ano nós pisaremos essa terra, amados. Só que a gente não precisa pisar para a gente agradecer. A gente pode começar a agradecer hoje, sim ou sim. A murmuração que é o resultado. Não, eu só vou agradecer se acontecer. Esse é o murmurador, meu amado. Agora, a gratidão, ela vai gerar um relacionamento com Deus, mesmo no processo do vale. O salmista diz no 103:2, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você pode dizer isso com a sua boca? E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Davi ensinava que a alma dele precisava ser lembrada da fidelidade a Deus. Que você possa lembrar todos os dias a sua alma dessa fidelidade ao Senhor. Quando começa o piano é porque a gente tem que encerrar, né? Quem te chamou? Pode continuar. Jesus disse a profeta ali. Eu vou pôr na conta do Jeconias esses 3 minutos a mais aqui. Quinto e último. A geração da gratidão. É para lá que nós vamos, igreja. Eu sei que muitas vezes a adoração ela não é automática, mas ela tem que ser uma escolha nossa.
A murmuração, ela é a contracultura, ela acontece naturalmente. A gratidão, às vezes, você vai ter, até você ficar bom em ser grato, mas eu posso afirmar para você, não só eu, a ciência afirma, você pode treinar o seu cérebro a ser grato. E eu estou falando de ciência, não estou nem falando da parte do Espírito. O Espírito Santo de Deus já está aí, meu amado. Você tem tudo o que você precisa. Nós somos a geração da gratidão, amém, igreja? Então a murmuração, ela é esse vírus invisível que destrói promessas, que mata atmosferas. Essa ingratidão, ela vai crescer no meio da insatisfação. E ela só vai morrer diante de um coração grato. O antídoto para essa murmuração, o antídoto para essa ingratidão é a verdadeira gratidão. Você sabe que Deus, Ele está nos chamando para nós vivermos, talvez, nessa série de indo para o final do ano, uma desintoxicação emocional, espiritual dessa ingratidão, dessa murmuração. Talvez você esteja fazendo um raio-x interno e fala, nossa, eu reclamo de tudo. Isso acaba hoje em nome de Jesus. Acaba hoje em nome de Jesus. Nós vamos ser libertos dessa dopamina barata, dessa pressa, da comparação, da queixa. E eu quero dizer para você que o remédio não é um outro estímulo. O remédio é outra postura. O remédio é onde você vai colocar o seu foco. Eu quero que você coloque o seu foco hoje na adoração, na gratidão. Eu finalizo lendo o Salmo 104, que diz assim, entrai por suas portas com ações de graça. Entrai nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Igreja, Deus, Ele habita num lugar de gratidão. Deus habita em meio aos louvores. Deus não habita em meio à murmuração. Deus se manifesta no meio da gratidão. Eu pergunto, tem pessoas gratas aqui hoje, nessa manhã? É nesse lugar que Deus habita, meu querido. É nesse lugar que o Espírito se manifesta. Então hoje o convite do Espírito é esse: troque toda a murmuração, troque toda a queixa pelo som da adoração. Troque toda a murmuração pela gratidão. Deus está falando, deixe de ser influenciado pela cultura da reclamação e se torne uma voz para essa geração. Se torne uma voz para uma geração que talvez esteja ferida, mas você vai ser a voz de cura. Se torne um adorador. Tem algo queimando no meu coração. Tem homens aqui, ei, Cedros, tem homens aqui nessa manhã? Cedros, nós somos uma resposta para essa geração, homens. Ontem eu falei tanto sobre isso, sabe? Uma geração que Deus está nos levantando com troncos firmes, com raízes no céu, tronco na terra, sombra para os irmãos, fruto para gerações. Nós somos servos, nós não nos curvamos, nós estamos prontos para a guerra, senhores. Nós somos uma resposta para essa igreja, para uma geração. Cedros não reclamam em meio à escassez, porque nós aprendemos ontem que cedros, eles resistem à tempestade, porque as suas raízes são fundas e profundas. Homens, parem de reclamar. Amém, meu pastor? Homens, virem homens. O que Davi disse a Salomão no seu último fôlego de vida? Ele diz, eu vou pelo caminho de todos os mortais, disse Davi ao seu filho Salomão. Tu, porém, sê homem. Homens, sejam homens resilientes. Traga a sua família para esse lugar de resiliência. Eu termino dizendo que a pandemia da murmuração, ela ainda se espalha pelo mundo. Mas o remédio está aqui em nome de Jesus. O remédio, corações cheios da palavra, corações cheios da manifestação de Deus, corações e bocas que vão proclamar as virtudes do Senhor. Eu finalizo dizendo para você, a murmuração é o som de quem desconfia, mas a gratidão é o som de quem confia. Eu pergunto, tem pessoas que confiam em Deus aqui nessa manhã? Fica de pé no seu lugar, nós vamos terminar adorando Jesus. Nós vamos terminar engrandecendo o nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e comece a ser grato por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Comece a ser grato pelo seu amanhecer. Comece a ser grato pelo anoitecer. Comece a ser grato pelas bênçãos, mas também comece a ser grato pelos vales. Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque a Tua bondade e a Tua fidelidade, elas são manifestadas de geração em geração, Jesus. E nós podemos chegar ao final dessa primeira mensagem, Pai. Já, Pai, longe de todo espírito de murmuração, Jesus, longe de todo espírito de ingratidão, Pai. A nossa oração é essa, Jesus. A nossa oração, Pai, é uma oração que vai contra a cultura moderna, Pai. A nossa oração é uma oração que vai contra os estímulos modernos, Pai. Nós não queremos viver na cultura deste século. Nós queremos viver, Pai, na cultura do céu, Jesus. Nós somos embaixadores do reino. Portanto, eu oro, Jesus, que a gratidão, ela venha a ser um estilo de vida. Que a gratidão venha a ser, Pai, um modo de viver de um verdadeiro crente,
de Jesus, nós hoje levantamos guerra contra a murmuração, Pai. Isso não vai mais habitar na casa dos seus filhos, Jesus. Nós não queremos cair como caíram no deserto. Nós não queremos voltar, Senhor. Nós não queremos retroceder, porque a Tua palavra diz que nós não somos dos que retrocedem. Nós hoje, Pai, começamos a colocar os olhos em Ti, Jesus. E quando nós olhamos para Ti, Pai, automaticamente o nosso coração, ele se enche de gratidão. O nosso coração se enche, Pai, de exultação. O nosso coração se enche de júbilo. E nós finalizamos, como dizia o salmista. Eles falaram certa vez, Pai, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de júbilo, os nossos lábios de riso. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nós podemos dizer com efeito: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres, igreja. Diga: eu estou alegre, porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Pai, nós saímos daqui debaixo desse espírito de gratidão. Nós saímos daqui debaixo desse espírito de fé, de ousadia. Saímos daqui para viver uma semana sem murmuração, para vivermos um mês, Pai, de gratidão. Uma semana de bênçãos, de abundância, de portas abertas. Não importa se o inferno se levantar, nós não murmuraremos. Nós vamos declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos declarar que somos mais que vencedores em todas as coisas. Por isso, estenda sua mão, meu amado, na direção do altar. Que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo sejam constantes, sejam permanentes sobre a vida. E aqueles que são gratos a Jesus, na bênção, no vale, na crise, na abundância, diga glórias a Jesus. Aleluia! Onde estão os gratos? Digam amém! É assim que você vai nessa semana. Não perca as próximas mensagens. Tem uma semana abençoada. Amanhã culto de oração e confissão, uma semana de grandes bênçãos. E esse tempo que nós passamos, você vai lá pôr na conta do Jeconias. Abraça quem está ao seu lado e fala: somos do povo grato. Somos um povo abençoador. Graça e paz, igreja!